bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está aí estudando, mas aqui segue essa professora preocupada, atenciosa com vocês, nesse período de estudo sobre transitividade verbal. E aqui eu tenho uma listinha com algumas ideias para a gente fixar, compreender ainda mais essas ideias. Vamos lá? Olha lá, gente. Eu tenho aqui o enunciado que diz assim: faça análise sintática, identificando e classificando o sujeito em sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinicial ou oculto e os verbos em verbo intransitivo, transitivo direto e indireto e objeto direto e indireto. Então vamos lá. Carlos não fez o dever. Aqui não tem pessoas igual ao Carlos, ok? Então, aqui nós não temos pessoas iguais ao Carlos, e aí então nós vamos aqui fazer sim esse dever. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Carlos, vou botar em vermelho, negrito. Carlos é o nosso sujeito. Tudo bem? Professora, eu tenho dificuldade em saber como que a gente encontra o sujeito. Galera, o sujeito é aquele que pratica a ação, ok? É aquele o qual o verbo é referência. Exemplo, quem não fez o dever? Carlos. Então, Carlos é o sujeito. Veja que aqui a gente só tem um núcleo desse sujeito, que é Carlos, né? Um único nome. Então, esse sujeito é um sujeito simples. Tudo bem? Sujeito simples, porque só tem um núcleo, beleza? Verbo agora, pessoal. Qual o verbo? Qual a palavra aí que traz essa ideia de ação? Exatamente a palavra que fez com que a gente compreendesse e identificasse o sujeito. Né? Então, aqui a gente tem o verbo fez, né? Do infinitivo fazer. Ok? Beleza. Classificação desse verbo, meu povo. Quando a gente fala de classificação do verbo, hoje a gente está falando de um verbo intransitivo, aquele que já tem o sentido por completo, ok? Que não precisa de complemento para produzir um sentido. Mas temos os verbos transitivos, aqueles que transitam a ideia na oração, né? Que a gente precisa de um complemento para caminhar. Então, aqui, Carlos não fez. Uai, não fez o quê, professora? Não fez o dever. Veja, então esse verbo é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento. Tudo bem? Beleza. É um verbo transitivo. Meu povo, esse verbo, ele tem como objeto a expressão o dever. O dever tem preposição? Não temos. Professora, quais são mesmo as preposições? De, para, com, até, perante, por, ok? Em, a, beleza? Então, nós temos essas preposições. Depois eu passo lá para vocês, deixo disponível também nas outras aulas, tá bom? Nós já falamos sobre isso anteriormente, mas eu posso fazer uma outra aula para a gente revisar esse assunto. Então, aqui a gente tem o verbo transitivo direto. Por que direto, meu povo? Porque o objeto não tem preposição, assim como também o verbo ele não pede uma preposição. A gente vai ver mais adiante um verbo que pede uma preposição, ok? Não fez o quê? O dever. Então, aqui a gente não tem preposição. O objeto, o dever, ok? E a gente já tem a ideia de que esse objeto é um objeto direto. Por quê, galera? Porque não tem preposição na sua composição. Beleza? Então, aqui, tranquila essa análise, né? Carlos é o sujeito, porque foi ele que não fez o dever. É um sujeito simples, porque nós só temos um núcleo. O verbo fez, né? O verbo fazer, é um verbo transitivo direto nesse contexto. O objeto é o dever, que é o objeto do verbo. E aqui nós temos um objeto direto, porque o objeto não tem preposição. A professora, então, quer dizer que quando nós temos um verbo transitivo direto, a gente vai ter um objeto direto? Isso, top, exatamente.
tá bom? Olha só, não vai dar para fazer todas as atividades que nós temos nessa lista, mas eu vou colocar aqui algumas para a gente compreender um pouquinho mais, tá bom? Quem aplaudia o elenco da peça, meu povo? Exatamente, o público. Beleza? O público. Qual a classificação desse sujeito? Exatamente, sujeito simples, porque nós só temos um núcleo. Qual o verbo? Aplaudia. Muito bem, o público aplaudia. Em alguns contextos, esse verbo aplaudia, né, no caso aqui, essa forma verbal, ele vai estar como um verbo intransitivo, porque o público aplaudia, né? Mas ele aplaudia o quê? Aqui nesse contexto, nós temos um complemento que traz um sentido para esse verbo, né? Então, aqui ele não é um verbo intransitivo. Aqui ele é um verbo transitivo, porque nós temos um complemento, né? Transitivo. Direto. Por que direto, galera? Porque aplaudia o elenco da peça, ok? Veja, o elenco da peça, que é o objeto. Assim como o dever é o objeto do verbo fez. Beleza? Professora, aqui nós temos uma preposição. Como que fica isso? É um verbo transitivo direto? Sim. O público aplaudia o quê? Veja que nessa pergunta a gente não tem uma preposição. Então, o verbo transita diretamente para o seu complemento. Professor, esse da peça não é um objeto do verbo aplaudia? Vamos ver? O público aplaudia da peça. O elenco que é da peça. Tudo bem? Então, aqui a gente tem um complemento desse objeto, tá? Mas esse é um assunto para as próximas aulas, particularmente aí 8º, 9º ano, tá bom? Que é o complemento nominal e o adjunto adnominal, beleza? Então, aqui, ó, é também um verbo transitivo direto e o objeto, o elenco da peça, beleza? E a classificação desse objeto é objeto direto, pois aqui nós temos um artigo e não uma preposição. Ok, galera? Então, aqui nós temos também mais uma análise sintática desta oração. Beleza na represa? Seguimos, meu povo. Vamos lá. Aqui na letra C, olhem só. Realidade e fantasia são analisadas no poema. O que são analisadas no poema? Realidade. Opa! Vamos lá. Realidade e fantasia. Ok? Qual a classificação desse sujeito? Quantos núcleos nós temos nesse sujeito? 2. Ok? Então, aqui nós temos um sujeito composto. Isso aí, sujeito composto. Qual o verbo? Opa, o verbo são, professora. Isso aí. Esse verbo, gente, vejam, ele não transita entre o sujeito, verbo, complemento. Ele conecta o sujeito à característica desse sujeito. Então, se ele conecta, ele liga. Se esse verbo liga, ele é um verbo de ligação, ok? Diferente de um verbo significativo ou um verbo de ação, como a gente também fala, ok? Pensa comigo, você consegue imaginar a ação desse verbo, aplaudia, ok? Agora, tente imaginar a ação do verbo são. Não vai rolar, né? Não vai rolar, professora. Então, porque esse verbo ele é um verbo de ligação, também chamado verbo de estado, tá bom? Então, ele vai conectar o sujeito à característica, tudo bem? Então, aqui nós não teremos
por termos um verbo de ligação, nós não teremos um objeto, e sim um predicativo do sujeito, que é analisadas. Beleza? E no poema é o local, ok? Dessa análise. Beleza, meu povo? Tranquilo como um grilo? Que bom! Vamos lá. Olha só. Prometi trazer chocolate. Quem prometeu? De acordo com a desinência desse verbo. Ele está em qual pessoa? Isso aí, primeira pessoa. Então, aqui nós temos um eu. Vou até botar aqui entre aspas, porque esse eu está oculto, ou também um sujeito desinencial, ou oculto. Tudo bem? Qual o verbo? Ah, aqui a gente tem um verbo significativo, o verbo trazer. Ok? E a classificação desse verbo? Prometi trazer. O que que você prometeu levar, trazer para a professora? Você prometeu trazer para a professora um chocolate, né? Na próxima aula. Exatamente. Prometi trazer chocolate. Veja, não tem uma preposição de, em, para, com, até, perante, por. Vejam, então não tem preposição. Então, esse verbo ele vai ser um verbo transitivo direto. Exatamente. E o objeto desse verbo, gente, é o chocolate que vocês levarão amanhã para a aula. Chocolate. Exatamente. Olha lá. Classificação desse objeto. Se nós não temos complemento, se nós não temos nesse complemento uma preposição, então esse verbo, esse objeto será um objeto direto. Ok? Lógico também, porque o verbo, né, desse objeto também é um verbo transitivo direto. Logo, o objeto também será direto. Tranquilo demais, né, gente? Olha, adoro essa parte da gramática. Vamos lá. Agora a gente precisa classificar apenas os termos grifados. Olha lá, ponha o livro sobre a mesa. Ponha o quê? O livro. Então, aqui a gente tem um objeto direto, ok? Não gostei. Não gostei de quê? Desse filme. Olha lá, galera, aqui a gente tem uma preposição, ok? O de mais esse, desse, não é? Então, aqui a gente tem um objeto indireto. Muito bem, um objeto indireto. Ana ficou. Ficou como? Furiosa. Ana ficou furiosa. Então, aqui eu tenho um objeto direto, não é? Mas não, nós não temos um objeto direto aqui. Peguei vocês agora. Por quê, gente? Ana ficou furiosa com a brincadeira. Ficou? Como assim, hein? Esse ficou, galera, é o verbo ficar, ok? Que está conectando, está ligando o sujeito a uma característica desse sujeito. Então, aqui, Ana furiosa. Então, se Ana furiosa, se Ana está furiosa, se Ana ficou furiosa, eu não tenho aqui um objeto do verbo, porque o verbo é de ligação. Então, se eu tenho um verbo de ligação e ele está conectando o sujeito à característica do sujeito, eu tenho um predicativo do sujeito, ok? Quero descobrir. Descobrir o quê? O meu erro, não é? Olha lá, também pode ser o meu acerto, tudo bem? Então, descobrir, que é um verbo de ação, pede aí um complemento, e esse complemento, esse objeto, ele não tem preposição. Se ele não tem preposição, ele vai ser um objeto direto. É preciso confiar em Deus, em você, na hora da avaliação, né? É preciso confiar em alguém, beleza? Então, olha só, é preciso confiar. É preciso confiar. Vamos lá. Aqui eu tenho uma locução verbal, beleza?
Aqui, olha, eu tenho uma locução verbal, beleza? E tem um objeto dessa locução verbal. Ok, então, em alguém é o que, galera? É o objeto do verbo. Se é o objeto do verbo, esse objeto tem preposição? Tem, né? É preciso confiar em alguém. Então, esse em alguém é um objeto indireto. Exatamente. Agora, vamos lá. A prisão deles parecia inevitável. Galera, estar, ficar, permanecer, parecer, não é? São verbos de quê? De ligação, exatamente. Então, esse verbo parecia, ó, a prisão deles, inevitável. Parecia inevitável. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, a característica que vem em seguida é um predicativo do sujeito. Beleza? A dentista está gripada. Olha, dentista gripada. Nós também temos aqui uma característica do sujeito, um verbo de ligação. A cidade resistiu ao ataque, ok? Resistir a quê? Esse azinho, como nós já comentamos, é uma preposição que, ligada ao o aqui, também formam juntos uma preposição ao, ok? Então, a cidade resistiu a quê? Ao ataque. Se nós temos uma preposição, nós temos um objeto indireto. Estas observações são úteis. São úteis, ok? O são, verbo de ligação, úteis, característica do sujeito. Então, aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Beleza? Desconfio. Desconfio de quê? Veja, quando a gente faz a pergunta ao verbo, lá vem uma preposição quando esse verbo é transitivo indireto. E assim o objeto também vai ser indireto. Veja, nós temos uma preposição aqui. Beleza, galera? Ó, temos uma preposição aqui também. Ó, temos uma preposição aqui, beleza? Temos uma preposição aqui, né? Gostei de quê? Não gostei de quê? Desse filme, né? Beleza, meu povo? Então, tranquilo, olha só. Essa foi uma parte da revisão, beleza? Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais sobre a classificação dessa transitividade verbal, assim como a classificação dos complementos do verbo, tá bom? Objeto direto, objeto indireto e predicativo do sujeito. Um abraço, pessoal, bons estudos e até a próxima aula.